Olá, turma! Primeiramente, eu gostaria de falar que é um enorme prazer estar com vocês aqui de novo, nessa nova jornada, né? Mais um semestre letivo. E nesse semestre, nós iremos estudar a matéria de avaliação de desempenho. É um conteúdo muito bom, muito interessante. Nós iremos estudar a teoria e depois iremos aplicar com algumas práticas essa ferramenta super importante dentro das empresas, que é a avaliação de desempenho do quadro de colaboradores, tá? Então, primeiramente, nós iremos estudar um pouco sobre a teoria, resolver alguns exercícios, e aí, posteriormente, iremos aplicar algumas ferramentas que são utilizadas para avaliar o desempenho dos trabalhadores dentro da organização. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês sobre a importância de avaliar o desempenho do quadro de colaboradores das empresas. Primeiramente, nós sabemos que a organização ela busca trazer ali dentro do setor trabalhadores que estejam envolvidos no processo, pessoas que estejam interessadas em alcançar os resultados em conjunto com os resultados da organização. Portanto, a avaliação de desempenho ela serve para que a empresa possa avaliar se o colaborador ele está atendendo às expectativas com relação ao desempenho, aos resultados que o empregado ele vai trazer ali para a empresa. Por isso que a avaliação de desempenho ela acontece, né, de forma periódica dentro das empresas. É justamente o que o próprio nome fala, é para avaliar o desempenho dos trabalhadores com relação aos resultados que a empresa almeja. Então, é super importante entender que esse processo de avaliação de desempenho ele tem que ser desenvolvido junto com de forma integrada com as demais ações da empresa e de forma periódica, beleza? Então, a avaliação de desempenho nada mais é do que avaliar a assiduidade do trabalhador, pontualidade, relacionamento interpessoal, conhecimento técnico, conhecimento prático, atendimento ao cliente. Então, eu vou avaliar se o colaborador da empresa ele está atendendo com relação a esses indicadores. Eu vou avaliar se ele está tendo um bom desempenho nesse sentido. Então, de acordo com o cargo, é que vai ser definido o, o que avaliar, tá? Então, a avaliação de desempenho é isso, é buscar avaliar o desempenho do trabalhador para que ele esteja em alta performance durante a prestação do serviço. Então, turma, qualquer organização realiza algum tipo de avaliação do desempenho humano, seja formalmente ou informalmente. Então, prestem bastante atenção nessa informação. Toda empresa avalia o desempenho do trabalhador. Algumas empresas, elas vão avaliar informalmente. Como assim? Não vai ter um processo de documentação, de entrevista, de é, formalizar a avaliação de desempenho. Então, é aquela empresa que avalia de forma indireta a pontualidade, as metas atingidas. Então, a avaliação de desempenho formal é aquela em que o responsável por avaliar o desempenho entrevista o trabalhador, aplica um questionário, conversa com os colegas de trabalho para trazer informação a respeito do clima organizacional, do relacionamento interpessoal. Então, principalmente em órgãos públicos, nós temos essa avaliação de desempenho formalizada. E, claro, empresas que fazem a gestão de pessoas também implementa de forma documentada toda essa avaliação, tá? E aí toda empresa que busca crescer e desenvolver com qualidade, ela precisa realizar avaliação de desempenho de forma estruturada e sistemática. Então, como que funciona isso?
se eu quero trazer mais resultado para a empresa, se eu quero que os trabalhadores estejam em alta performance, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso avaliar o desempenho do quadro de colaboradores de forma estruturada, ou seja, de forma que seja documentado, que tenha tudo escrito a respeito desse processo de avaliação de desempenho e de forma sistemática. Então, de forma sistemática significa que sempre a avaliação de desempenho vai estar acontecendo, seja semestral, seja trimestral, seja de ano em ano. Tá? Então, toda empresa que implementa a gestão de pessoas, ela realiza a avaliação de desempenho e realiza de um jeito que ela seja formalizada. Então, nós temos ali a documentação sobre, por exemplo, a questão do feedback do atendimento ao cliente. Então, como que esse colaborador ele está se saindo com relação ao atendimento ao cliente? Os clientes estão satisfeitos? Essa pesquisa de satisfação faz parte da avaliação de desempenho. Eu posso avaliar a questão da pontualidade do trabalhador, então eu vou documentar, eu vou fazer uma avaliação de desempenho formal, tá? Então, a avaliação de desempenho formal, ela faz parte de um bom sistema de gestão de pessoas. E aí, essa avaliação de desempenho, ela serve para subsidiar decisões como, por exemplo, demissão, promoção, realocação. Por quê? Se eu preciso cortar gastos na empresa, eu não vou demitir aquele trabalhador que está em alta performance, que está trazendo resultado para a empresa. Eu vou demitir aquele que não está cumprindo com os resultados que a empresa precisa. Então, a avaliação de desempenho ela vai subsidiar essas informações para que eu saiba promover aquele trabalhador que está empenhado, que está trazendo resultado, que tem mais pontualidade, assiduidade, que tem um relacionamento interpessoal legal. E eu vou, se necessário, né? Vamos supor que a empresa passa por um processo de recessão, de corte de gastos, e é necessário fazer o desligamento. Então, para eu fazer esse desligamento, eu vou utilizar da avaliação de desempenho para subsidiar decisões, para que não seja feita uma tomada de decisão inadequada. Então, vocês conseguem ver a importância que é da avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho ela vai subsidiar decisões para trocar um trabalhador de setor, para promover um trabalhador. Então, é muito importante que a avaliação de desempenho esteja em dia, que ela seja imparcial, né? Então, para eu fazer a avaliação de desempenho, eu não vou levar em consideração se eu sou amiga, se eu tenho um relacionamento bom, eu vou levar em consideração o profissionalismo ali do trabalhador, tá? Então, é bastante importante entender que a avaliação de desempenho ela vai subsidiar essas decisões na empresa para que todas as tomadas de decisões sejam feitas de forma imparcial, pensando realmente no resultado para a organização. E aí, outra característica importante da avaliação de desempenho é que ela informa ao funcionário o feedback. Então, às vezes o colaborador ele fica em dúvida. Será que eu estou me saindo bem? Será que eu estou atendendo às expectativas da empresa? E muitas das vezes ele não tem esse feedback quando a empresa não faz um processo de avaliação de desempenho. Então, se a organização ela faz esse processo de avaliação de desempenho, ela pode trazer para o trabalhador um feedback, seja ele positivo ou negativo. Se for um feedback positivo, significa que o trabalhador ele vai continuar com aquelas ações, trabalhando daquela forma, porque ele tem um feedback positivo, ele vê que a empresa está satisfeita com relação aos resultados que ele traz para a organização. Se for um feedback negativo, ele sabe no que ele precisa melhorar. Então, vamos supor que eu fiz a avaliação de desempenho de um vendedor. E aí, ao fazer essa avaliação de desempenho, foi identificado que ele não tem pontualidade. Então, a partir do momento que o trabalhador ele recebe esse feedback, ele passa a se preocupar um pouco mais com essa questão da pontualidade. Vamos supor que com relação ao atendimento ao público, ele teve uma nota baixa com relação ao atendimento ao público. Então, ele passa a se policiar mais para que ele consiga alcançar os resultados com relação ao atendimento ao público. E isso, pessoal, é claro, com o incentivo da empresa.
Então, a empresa ela pode fornecer um treinamento voltado para o atendimento ao público. Então, é justamente essa terceira característica, que a avaliação de desempenho ela vai subsidiar os processos de treinamento. Ou seja, se um trabalhador ele está com uma nota baixa com relação ao atendimento ao público, a empresa ela vai oferecer um treinamento para esse trabalhador com relação ao atendimento ao público para que ele possa melhorar esse indicador. Se o trabalhador ele está com a nota ruim, por exemplo, com relação ao conhecimento prático de alguma ferramenta da empresa, a organização ela vai fornecer esse treinamento específico para que o trabalhador possa se capacitar e ter aí uma nota melhor com relação a esse conhecimento específico, tá? Então, a avaliação de desempenho ela vai subsidiar decisões na empresa, vai informar o funcionário como que ele está se saindo, vai passar esse feedback e também vai subsidiar informações para o processo de treinamento. Esse feedback ele pode ser passado de forma pessoal, né? Então, o gestor que fez a avaliação de desempenho, ele pode reunir com esse trabalhador para passar o feedback e os pontos negativos, né, deverão ser passados, assim como os pontos positivos. Então, ao passar o feedback, o trabalhador ele vai receber elogios e ele vai receber as informações daquele indicador que ele não teve uma nota favorável. Bom, então a avaliação de desempenho é uma ferramenta da gestão de pessoas que visa analisar o desempenho individual ou de um grupo de funcionários. E aí a pergunta é: pode ser feita a avaliação de desempenho para duas ou mais pessoas dentro da empresa? Sim, pode ser avaliado o desempenho de uma equipe. Não necessariamente a avaliação de desempenho vai ser sempre individual, tá? E para que vai servir a avaliação de desempenho? Para identificar, diagnosticar e analisar o comportamento de um colaborador durante um certo intervalo de tempo, analisando a sua postura profissional, o seu conhecimento técnico, sua relação com os parceiros de trabalho, etc. Então, com relação à postura profissional, assiduidade, pontualidade, com relação ao conhecimento técnico, uma avaliação de desempenho voltada para identificar quais são os conhecimentos a respeito da utilização de uma ferramenta, uma máquina, um equipamento e a sua relação com parceiros de trabalho. Então, a avaliação de desempenho voltada para identificar os indicadores como, por exemplo, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, estilo de liderança. Tudo isso vai ser diagnosticado com a avaliação do desempenho do trabalhador. Aqui nós iremos analisar os processos da análise de recursos humanos. Então, dentro da gestão de pessoas, da gestão de recursos humanos, nós temos o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção, ele deve ser feito de forma coerente, imparcial, fazendo toda a análise do perfil profissional do candidato para que possa ser feito uma contratação voltada para o que realmente a empresa necessita. Então, o recrutamento e seleção de forma estratégica, ele busca contratar o candidato que atenda às expectativas da vaga. Nós temos o processo de remuneração. Nesse processo de remuneração é aquele em que vai ser definido salário, benefícios. Ele precisa ser feito com uma pesquisa de mercado e para subsidiar esse processo de remuneração deve-se ter a administração de cargos. Então, vai ser feito os cargos, vai ser definido os cargos e os salários da empresa para que possa ter uma remuneração coerente, né, com o que a empresa precisa. Nós temos o departamento pessoal. Então, nesse departamento pessoal são aqueles processos burocráticos que o gestor de RH ele também precisa ter conhecimento, folha de pagamento, folha de frequência, com relação a todos os processos documentais mesmo ali do histórico do trabalhador, os ASOS, que são os atestados
de saúde ocupacional, né, exames admissionais, periódicos, exames demissionais, e tem a fase de treinamento e desenvolvimento, né? Então, nesse processo de treinamento e desenvolvimento, vai ser oferecido, né, para o trabalhador capacitações, treinamentos, para que ele possa desenvolver o seu perfil profissional, para que ele esteja preparado, né, para atuar ali nos processos da empresa. Então, para subsidiar essas informações de treinamento e desenvolvimento, nós temos a avaliação de desempenho, porque a avaliação de desempenho ela vai fornecer informações com relação à dificuldade do trabalhador em algum item, algum indicador. E esse indicador vai ser justamente a informação do treinamento e desenvolvimento que será fornecido. Então, pessoal, a avaliação de desempenho, ela permite definir o grau de contribuição de cada empregado para a organização. Então, ali nós vamos ter essa informação com relação ao grau de contribuição, quão importante é esse colaborador para a empresa. A avaliação de desempenho permite também identificar os empregados que possuem qualificação superior à requerida pelo cargo. Então, por meio da avaliação de desempenho, eu identifico determinado colaborador que tem uma qualificação superior para o cargo que ele ocupa. E isso vai servir de informação para uma possível promoção dentro da empresa. A avaliação de desempenho permite também identificar em que medida os programas de treinamento têm contribuído para a melhoria do desempenho dos empregados. Então, qual é a importância desse treinamento para o trabalhador? Esse treinamento, ele realmente está sendo eficiente? Então, muitas das vezes, as empresas pecam por fornecer um treinamento que não contribui para a função, né? Para que eu vou oferecer um treinamento de atendimento ao público para um colaborador que pouco faz atendimento ao público? Então, a avaliação de desempenho ela vai identificar se esse treinamento realmente está sendo eficaz e ela vai possibilitar subsidiar informação para um treinamento realmente necessário. A avaliação de desempenho permite também promover o autoconhecimento e autodesenvolvimento dos empregados. Isso é super importante, pessoal, no sentido de que o feedback ele vai trazer para o trabalhador essa informação, né, de autoconhecimento, para que ele possa saber a sua importância ali dentro da empresa. A avaliação de desempenho permite também obter subsídios para remuneração e promoção. Então, se eu tenho um trabalhador que tem um desempenho melhor, eu irei subsidiar uma melhor remuneração e uma possível promoção dele ali dentro da empresa. E também obter subsídios para a elaboração de planos de ação para desempenhos insatisfatórios. Vamos supor que eu tenho aqui um indicador insatisfatório, como pontualidade, como relacionamento interpessoal, estilo de liderança. Então, nesse sentido, esse indicador, ele forneceu uma informação para que seja melhorado nesse sentido. Então, a avaliação de desempenho, ela permite subsidiar essas informações importantes. A avaliação de desempenho tem estreita relação com todas as demais funções de recursos humanos. Então, nós temos 6 processos e cada um desses processos envolve de forma integrada a avaliação de desempenho. O primeiro processo é o processo de agregar pessoas. Nesse processo de agregar pessoas, é considerado que no recrutamento e seleção é feito também uma avaliação do desempenho, não do colaborador, mas sim do candidato à vaga. O processo de aplicar pessoas é aquele processo em que o trabalhador ele vai passar por um período de adaptação na empresa. Então, nesse processo de aplicar pessoas, a avaliação de desempenho ela também é presente justamente pelo fato de envolver a forma com que o trabalhador ele vai se adaptar
a rotina da empresa, como por exemplo a pontualidade, o relacionamento interpessoal, o seu posto de trabalho em geral. O processo de recompensar pessoas está relacionado à remuneração. Então, a remuneração do colaborador, como salário e benefícios, também vai depender da avaliação de desempenho, do resultado que o trabalhador ele alcança ali dentro da empresa. Né? Muitas das vezes ele vai receber uma promoção em razão do seu bom desempenho, entre outros fatores. O processo de desenvolver pessoas é aquele em que envolve treinamento, capacitação. Então, como nós vimos anteriormente, conforme o resultado da avaliação de desempenho, esse resultado ele vai subsidiar informações para um treinamento, uma capacitação, que é justamente esse processo de desenvolver pessoas. Então, aqui também nós temos a avaliação de desempenho com uma estreita relação com as outras funções no recursos humanos. O processo de manter pessoas é aquele processo no qual a empresa precisa trazer motivação, no qual a empresa precisa mostrar para o trabalhador que vale a pena estar ali, como um ambiente de trabalho seguro, saudável, um clima organizacional bom. E isso também está relacionado com o processo da avaliação de desempenho, porque quando o trabalhador ele recebe o feedback positivo do seu desempenho, isso traz uma motivação, isso traz mais envolvimento desse empregado com os objetivos da empresa. E o processo de monitorar pessoas é aquele processo em que a avaliação de desempenho é mais presente, porque é nesse processo que acontece de forma documentada a avaliação do quadro de trabalhadores. Então, nesse processo de monitorar pessoas, é o processo de verificar se o desempenho do trabalhador está em conformidade. Então, é justamente nesse processo que é realizada a avaliação. Então, pessoal, para colocarmos em prática essa primeira parte do nosso conteúdo de avaliação de desempenho, eu criei o link do questionário no Forms para que vocês possam responder esse questionário, me enviar a resposta, justamente para que eu possa também lançar a frequência de vocês nesse primeiro encontro, tá bom? Então, conto com a participação e interação de vocês. Os slides já estão disponíveis no Aluno Online e a gente se encontra para a próxima aula para darmos continuidade aí ao conteúdo de avaliação de desempenho.